Foi? Dando continuidade aqui à programação da Arena, agora quem vai falar com a gente é o Fábio, que além de ser uma das pessoas, acho que mais inteligentes e estudiosas que eu conheço na minha vida, então eu estou um pouco ansiosa para o conteúdo dele. Ele é agricultor, ele tem uma fazenda, além de muitas outras coisas que ele vai contar aqui na apresentação. Muito obrigada por ter aceito, por estar aqui com a gente no domingo. Seja bem-vindo. Boa apresentação. Obrigado, Carol. Obrigado. Bom, meu nome é Fábio. Hoje eu estou falando aqui em nome da Reenvolver, uma empresa que eu sou sócio fundador, que trabalha com cadeias da biodiversidade brasileira. E a gente veio falar sobre um assunto que tem muito a ver com a palestra anterior sobre as indicações geográficas. Então, a ideia do artesanal não simplesmente sobre escala, sobre o modo de fazer, mas como uma expressão de um povo e de um território. Eu acho que esse aspecto tem dois lados. Um, que é o que eu vou tentar desenvolver aqui, que é o lado do patrimônio cultural, o lado da viabilidade econômica de uma produção e da preservação do seu território e sua cultura. Se eu conseguir passar, primeiro, eu queria começar falando, o que define um povo? Se a gente pensar no que define um povo, normalmente a gente está pensando em território e em cultura. O que é a cultura? É a língua, são as festas, é a comida. Isso tudo junta no que é a cultura de um povo e o que define o povo. O que diferencia nós dos italianos ou dos norte-americanos é muito mais aquilo que a gente come, as festas que a gente tem e o lugar que a gente habita do que qualquer coisa. Se a gente for mais específico ainda, o que diferencia o gaúcho do baiano, quando a gente pensa isso, a gente fala essas coisas, normalmente a gente vai descrever isso através de alguma coisa da cultura que é o patrimônio cultural e que está expressado também na sua comida, na comida desse povo. Normalmente esses valores do que é esse patrimônio cultural ligado à gastronomia de um povo é uma coisa que a gente tende a não valorizar. Ele já está dentro dos nossos próprios hábitos. Então a gente come feijoada na quarta-feira, a gente tem arroz e feijão e pratos à base de mandioca diariamente, a gente festeja o carnaval com samba. Mas se esse patrimônio de alguma forma sofre uma ameaça, a gente começa a ver o que é que ele... Eu não estou conseguindo andar aqui. Só anda para frente, só estou andando para trás aqui. Mais uma, por favor. O exemplo disso recente é a Notre Dame. A Notre Dame é um patrimônio cultural mundial, é um símbolo enorme para os franceses e ele é para a Europa também. Quando a gente pensa no que aconteceu com a Notre Dame, por exemplo, imediatamente a gente pensa no valor do patrimônio cultural. O povo ligado a esse patrimônio, que é um patrimônio arquitetônico no caso, imediatamente se mobiliza contra isso. Ninguém acha que isso aqui deve deixar de existir. E eles estão tão preocupados em manter isso que em menos de uma semana, acho, depois do incêndio, eles reuniram $1 bilhão de pessoas ricas para a reconstrução desse patrimônio. Quando a gente pensa isso na cerveja, eu achei muito interessante ver sobre essa perspectiva os estilos cervejeiros, né? Quem trabalha com cerveja, mexe com concurso, sabe do quanto os estilos na cerveja são uma coisa respeitada. Então, no concurso de cerveja, você é julgado por quanto você consegue atender a um estilo do BJCP, certo? O que são os estilos cervejeiros? São expressões de um povo. O que define uma Golden Strong Ale, o que faz uma Alt Beer é uma medida objetiva sobre um patrimônio cultural de um território. Isso está expresso aqui de uma forma bem objetiva, que é a gravidade, ou seja, o que vai ser do ABV, o amargor, a cor e a composição dessa cerveja. Então, o que está dizendo? Além dos ingredientes, a gente está pensando em coisas que têm a ver com aquele território e com aquele povo. Seja na composição da água, como a burtonização da água das cervejas inglesas, seja no método de produção das cervejas belgas,
tudo isso está ligado não só com os ingredientes e atender aquela forma como eles fazem, mas o ambiente, o território e a cultura desse povo. Acho que um dos maiores exemplos disso é, sem dúvida, as lambiques, né, da Bélgica, que são uma expressão não só do território, de uma forma de fazer, com o seu, em termos técnicos, né, o turbid mash que eles fazem, uma série de rampas de sacarificação super sofisticada que foi desenvolvida para esse estilo, para possibilitar a ação de uma microbiota, ou seja, nesse produto está incluso literalmente o território. Não só do povo que transforma aquilo, mas como as próprias bactérias e os fermentos que estão presentes naquele lugar. Quando essas cervejas são feitas, você está traduzindo o território e as pessoas que vivem nele num produto. Vários outros produtos, né, até quando a gente estava falando de indicação geográfica, no resto do mundo, fica muito claro perceber isso. O que diferencia um camembert de um brie é uma série de coisas super restritas que tem a ver sobre a forma como aquele povo produz certos alimentos e como aquilo está ligado com ciclos naturais e dos produtos que eles têm lá, com o inverno rigoroso, então a maturação é no frio. O próprio Moscato d'Asti, que é uma expressão do norte da Itália, é um produto que fala muito disso. Ele tem uma fermentação, ele é feito a partir de umas uvas específicas de um território. Eu peguei o manual de produção do Moscato d'Asti já. É um documento de 100 e poucas páginas que inclui as uvas que podem ser criadas para esse vinho, os locais onde elas podem estar, a produtividade máxima que pode ter para cada hectare, porque não pode passar um tanto. Esse vinho ele tem uma fermentação muito específica, porque ele é um vinho que começa, ele para de ser fermentado no meio, então ele fica com álcool baixo e muito açúcar residual, e isso provavelmente é fruto de uma coisa territorial do inverno rigoroso do norte da Itália, no qual eles conseguiam pegar essas uvas, começar a fermentar, o frio chegava, parava a fermentação, eles envasavam e na volta disso ele tinha uma leve carbonatação, que é o que os italianos chamam de frisante, né? Então ele não é um vinho espumante. Outro grande exemplo mundial disso é os Ramons de Belota, né? Que são, tem 5 denominações na Espanha que detêm a capacidade de produzir esses presuntos, que contam de uma raça específica, que é daquele lugar. Ela tem que ser alimentada com a belota, que é a semente do carvalho. Eles têm uma denominação muito clara de qual a porcentagem que ele come de belota para ele ser classificado como um ou outro. Ou seja, esses produtos, para o povo que produz eles, é muito valioso e tem tudo a dizer sobre o que é aquele território, o que é aquele povo, o que são as festas deles. Pode passar fora. No Brasil, a indicação geográfica, até peguei do site deles isso, um dos grandes exemplos que a gente tem disso, dentre muitos, é o queijo do Serra da Canastra. Ele é produzido e foi um dos primeiros a ser sistematizado a produção de um produto diz não só da forma como a pecuária é feita lá, em que eles mudam no inverno para uma área e mudam para outra, mas tem a ver, mais uma vez, com a microbiota, com as bactérias daquele lugar, e é uma forma não só de manter um patrimônio cultural, gastronômico, super sofisticado, como é uma forma também de dar uma viabilidade econômica para os povos que dependem da produção de um queijo, que era antigamente ilegal no Brasil, que dependia de uma legislação para poder entrar na vida de todo mundo e sustentar essa produção. Esse passo que a gente tem que dar de transformar e de se apropriar, de conhecer esses produtos do nosso território, de todos os nossos territórios, que o Brasil tem uma riqueza enorme de processos, de povos com tradições completamente diferentes, ele tem que passar por muitas etapas. Ele tem que passar pelo mapeamento, pelas questões geográficas, ele tem que passar por pesquisa, ele tem que passar pela sistematização científica, ou seja, estudos de como que a gente faz as coisas, o que é que está
presente quando a gente pensa nesses produtos e também a extensão rural, que são todos trabalhos para ir o quê? A gente conseguir agregar, achar as variedades em cada processo, entender o que é para gerar e manter esse patrimônio cultural. Toda a proposta disso que eu estou falando é que nós temos que ter esses produtos com a mesma estima que o povo francês tem a Notre Dame. Esses são produtos do nosso povo, produtos do nosso território. Essas são coisas que a gente tem que ativamente se esforçar para manter esses produtos sendo feitos, que não só mantêm as populações que dependem da produção dele, são patrimônio para todos nós, do ponto de vista gastronômico e cultural, que gastronomia também é cultura, e também a gente vai entrar numa outra etapa, que é a questão da preservação ambiental, que é tão importante hoje em dia, não só para o Brasil, e o Brasil tem uma responsabilidade enorme com o mundo pela nossa condição atual. Peguei um exemplo aqui, por exemplo, de uma cadeia que a gente está estudando, que é a cadeia da mandioca. Então, as casas de farinha são uma coisa do patrimônio brasileiro, esse aqui é no Pará. Então, você começa da mandioca, da seleção, dos tipos de mandioca. Ali a gente tem uma mandioca amarela, uma branca. Essas mandiocas, no caso, são todas bravas, mas em todo o território brasileiro a gente tem muitas formas de se fazer esse processamento da mandioca. E a mandioca é, no mundo inteiro, um alimento que tem uma proporção não do arroz, do milho, mas alimenta muita gente mais ou menos nessa quantidade. E ele foi domesticado pelos povos amazônicos, ou seja, é um produto nosso. Nós que pegamos ele no mato, fomos selecionando durante anos, milênios, para chegar no que é a mandioca hoje. Mandioca, então, só para dar uma ideia de como isso é feito na maior parte das casas de farinha, você pega a mandioca, rala ela no catitu, dali você espreme ela e espreme com uma prensa. Em alguns lugares tem outros sistemas mais tradicionais e aí dele sai um caldo. Esse caldo você espera decantar, espera um período, separa. Parte vai ser guardada para ser fervida e temperada como o tucupi ou a manipuera, em alguns lugares isso é jogado fora, depende da cultura. E a parte do amido que decantou embaixo é a goma, a tapioca, o polvilho, tudo isso a partir desse processo. A fibra que sobra disso é utilizada para fazer a farinha de mandioca, às vezes adicionada novamente de amido para enriquecer do ponto de vista de sabor e tal. Mas esse produto, por exemplo, além de ser um produto super tradicional, que a gente tem contato, a gente muitas vezes não sabe como ele é feito, e ele tem um patrimônio cultural enorme, e além de ser um produto que não tem perda. Então você pensa, tudo que entrou da mandioca aqui, no final não tem lixo. Tudo que você pôs, você vai comer. Como a gente está numa feira de cerveja, eu não posso esquecer também das bebidas alcoólicas, baseadas na mandioca, certo? Em vários lugares do Brasil se fazem bebidas alcoólicas baseadas em mandioca. Isso é um patrimônio cultural e que a gente tem uma dificuldade de sistematizar, acompanhar, dividir, que são diferentes formas de sacarificação do amido, da mandioca, e junta outras raízes, milho, batata doce, e com isso você faz uma bebida alcoólica. O cauim, o pajuaru, são todos produtos da mandioca na bebida alcoólica, que contam muito do povo, do seu lugar. Pode passar. Outro produto que a gente trabalha bastante, que tem uma tradição enorme, são as abelhas nativas brasileiras. O Brasil tem 1.200 espécies de abelhas. Nenhuma delas é apis. Todo o mel que é vendido no Brasil, basicamente, é de apis, uma abelha europeia ou africana. A abelha brasileira, a gente tem 1.200, das quais 200 produzem mel. Em vários territórios, a gente ainda tem a tradição de cultivar essas abelhas. Polinizadores da floresta, que são responsáveis por manter a floresta, e que, além do que, tem uma característica muito interessante para o público cervejeiro, que é eles têm uma quantidade de açúcar menor do que os outros méis, e por isso, em condições normais, ele fermenta. E essa fermentação começa dentro da colmeia e continua. A gente tem até
visto e processado de forma a manter essa fermentação para dar estabilização no produto e resulta num produto gastronomicamente incrível. Também é viável, pode passar, o uso desse produto para a produção de bebida alcoólica, né? O que a gente chama de hidromel, é um tipo de cauim que também já existe há séculos no Brasil e os povos tradicionais brasileiros mantêm essa tradição em várias regiões do Brasil. Tá? Queria entrar no aspecto agora da manutenção desse patrimônio cultural, tanto sobre a perspectiva da viabilidade econômica de diversos povos do Brasil, ou seja, nós incentivarmos, entendermos, consumirmos esses produtos, quer dizer que esses povos que tradicionalmente, em equilíbrio com a produção que eles têm, conseguem trazer esses produtos e viver deles sem ter que dar a abertura para outras coisas redutoras da biodiversidade, do tanto de produto que a gente tem. Lá atrás, quando a gente pensa nos produtos da cerveja, os estilos de cerveja mantidos no mundo são enormes. A gente tem uma riqueza enorme de patrimônio cultural que a gente tende a negligenciar. Mais do que isso, sobre o ponto de vista ambiental, esses povos, hoje em dia, 80% das reservas brasileiras são habitadas por povos tradicionais, originários, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ou por unidades extrativistas sustentáveis. Ou seja, 80% da terra que a gente reservou como floresta para permanecer intacta, ao invés da gente ter